A ruína de Caares, a guerra devoradora. Havia uma certa beleza naquele lugar, até mesmo Aléria Correventos podia admitir isso, uma beleza nascida da tragédia, do horror. Por ora, ela afastava tais nuances de sua mente enquanto estava em um pico alto e sem nome na borda da fissura de Telogrus, encarando a fúria roxa-violeta do caos que girava ao redor dos restos despedaçados do mundo perdido, buscando perspectiva, consolo. Diga a Adgar o que aprendemos. Voltarei a Dalaran a tempo, ela havia dito, palavras que assombravam, uma evasão, um desvio de suas responsabilidades. Naquele momento, a nova ameaça a Azeroth parecia grande demais, abstrata demais. O prenúncio Shawatata estava chegando, e seu mundo enfrentava um desafio como nenhum outro, assim como ela. Através do caos, ela comandava um poder incalculável, mas isso também funcionava ao contrário. Enquanto a escuridão era parte dela, ela era parte da escuridão. Shawatata sabia disso e poderia usar Aléria para algum fim invisível. Mais uma vez, Aléria sentia que sua conexão com o caos era mais uma maldição do que uma bênção, especialmente diante do fato de que o próprio Azeroth estava à beira da destruição. Ela sabia que tinha amigos e aliados para contar, mas seriam eles realmente páreo para o prenúncio, uma entidade que sobrevivera por milhares de anos e anunciará a aniquilação de incontáveis mundos? Além disso, naquele exato momento, ela não tinha certeza se poderia encará-los. Tão logo após confrontar o fantasma de seu amor, Turalion, conjurado por Shawatata para desequilibrá-la. E funcionou. Ela caiu diretamente nos planos do prenúncio, despreparada, e em algum lugar dentro de si queimava o medo de que Shawatata venceria. Sinto uma mente perturbada, disse Aléria, erguendo o olhar da vista do infinito sua frente para ver o andarilho material se aproximando lentamente. Ela respirou fundo. Andarilho e material. Preciso de respostas. Você disse que acredita que Shawatata busca para Azeroth o mesmo destino que Dimensius trouxe a Caares. Preciso saber tudo o que aconteceu aqui. O andarilho material pairava, imóvel, e ela sabia que ele ficaria ali para sempre, pacientemente esperando que Aléria encontrasse seu centro, seu momento. Só que ela não tinha certeza se conseguiria, não dessa vez. Ela baixou a cabeça, sabendo o que queria dizer, o que sentia que precisava dizer. Mas não haviam eles dançado essa dança tantas vezes antes? Ela buscava avançar, proteger seu mundo, mas ele não lhe daria nada até que ela entendesse a lição que ele queria ensinar. Era um terreno antigo, bem pisado, e ainda assim algo do qual ela não conseguia escapar. O fantasma de Turalion havia demonstrado admiravelmente sua necessidade de sabedoria. Estou com medo, disse, finalmente fixando o olhar no andarilho imaterial. De Shawatata, do passado, do que aconteceu com Caares, do que acontecerá com Azeroth. Ela pausou. Mas, acima de tudo, tenho medo de mim mesma, do caos dentro de mim, um poder com o qual pensei ter feito as pazes há muito tempo. Não há vergonha no medo, disse o andarilho imaterial. O caos é algo terrível, não vou negar. Que o caos seja parte de você é algo com o qual você aprendeu a viver, mesmo que nunca possa aceitá-lo verdadeiramente, assim como eu devo viver com minha própria natureza. Aléria fechou os olhos com força. Talvez Lothracion estivesse certo, sussurrou. Uma vez que você convida a sombra para seu coração, termina em loucura. A risada do andarilho imaterial surpreendeu Aléria. Ela abriu os olhos para encontrar sua forma etérea recuando um passo, seus ombros roxos dourados tremendo de alegria. Minha dor te diverte? O que me diverte, Aléria, disse ele, inclinando seu rosto enfaixado e indecifrável. É que você se lembra das palavras dele de tanto tempo atrás, mas não das minhas. Então me diga novamente. Fale comigo agora. Estou aberta ao seu conselho. Ela sentiu seus ombros caírem. Sei que devo encontrar meu equilíbrio novamente, mas também preciso saber do desastre que se aproxima se quiser evitá-lo. Os dois se enfrentaram no pico por um momento. Então o andarilho imaterial se virou. Venha, disse ele enquanto começava a descer a encosta. Aléria não se moveu. Aonde? O andarilho imaterial não parou. Temos uma tarefa a cumprir. Que tarefa? Temos tempo para isso? O andarilho material parou e a encarou. Talvez, talvez não. Mas acredito que essa busca pode ser de grande benefício para você. Isso é muitas palavras para dizer nada. O andarilho imaterial assentiu.
Há um revenante do caos à solta aqui na fissura de Telogrus. É perigoso e deve ser eliminado, mas ele se escondeu. A caçada será restauradora para você e talvez para mim também. Você pode ganhar alguma perspectiva sobre sua própria natureza. Pode até reparar a confiança em si mesma que agora está quebrada. Aléria franziu a testa. Você promete muito. Como exatamente caçar uma criatura do caos ajudará a clarear minha mente? Porque enquanto rastrearmos, contarei uma história, disse o andarilho imaterial. A curiosidade de Aléria foi atiçada. Ela deu um passo em direção a ele. O andarilho material desacelerou para manter o ritmo ao lado dela. É uma história sobre equilíbrio, disse ele, e sobre meu mundo de Karesh e a ruína que caiu sobre ele. Karesh nunca foi como seu Azeroth, nunca verde e azul, coberto por oceanos ou repleto de coisas crescendo. Karesh era um lugar árido, um mundo de areia, pedra e poeira. Mas havia algo mais, uma certa magia. E talvez auxiliada por essa magia, a vida encontrou um ponto de apoio, como frequentemente acontece. Para nós, os Kareshi, amávamos esse mundo difícil, e o que quer que lhe faltasse, nós construíamos. Lições de sobrevivência tornaram-se nossos meios de inovação até que, milênios depois, nossa sociedade cresceu em uma grande rede de cidades-estado. Manussa era aquela que eu chamava de lar. Eu era um tecnomante, uma classe nobre, de fato. Minha vida dedicada a estudar a coleta e transferência de energia. Nossa sociedade era construída sobre juramentos, do mais humilde nômade aos próprios oráculos, aqueles poucos poderosos que nos lideravam em todos os aspectos da vida. Esses juramentos não eram mera fantasia. Eram os laços sagrados que nos uniam ao nosso trabalho e uns aos outros, um ato sagrado acima de qualquer outro. Quebrar um juramento era renunciar à própria vida e morrer sozinho entre as areias. Cada cidade-estado tinha seu governante. Graças ao meu status, eu tinha o prazer de contar com Kaipsilon Veza, a líder de Manussa, entre meus companheiros mais próximos. Mas era o Conselho dos Oráculos que detinha autoridade em todas as coisas. O conselho era liderado por Salyadaar, sumo sacerdote dos Indomados. E quando as visões radiantes varreram Karesh pela primeira vez, foi sua sabedoria que busquei. Quando aquela terrível maldição caiu sobre vários Kareshi, eu incluso, superei meu medo para estudar o fenômeno. Redirecionei meus laboratórios, meus observatórios, todos os meus esforços para focar na questão. Coletei os dados e cheguei às minhas conclusões. O problema não era simples, mas recorri aos oráculos. Eles me guiaram, como guiavam todos os Kareshi. Eu sabia que seus conselhos seriam uma joia valiosa. Como eu estava errado. A reunião dos oráculos foi um trabalho árduo, longo em duração, complexo em sua política. À medida que as horas passavam, minha confiança começou a me abandonar. E quando Salyadaar convocou o conselho à ordem pela última vez, eu sabia o que ele diria antes mesmo que o dissesse. Ainda assim, precisava ouvir por mim mesmo. Salyadaar se levantou, gesticulando para que a mesa silenciasse. Ao seu redor, o conselho dos oráculos ficou em silêncio, ansioso para saber seu julgamento final. Eu podia ver que todo o conselho estava contra mim. Todo o meu trabalho, todos os dados coletados de meus visores e lanternas intrínsecas e muitos outros dispositivos, meticulosamente compilados, correlacionados e anotados, meses de trabalho árduo, tudo para nada. Sentia a esperança me falhando enquanto encontrava os olhos de cada representante. Havia Salyadaar e, ao lado dele, a escriba Dalma, seu confidente mais próximo. Depois, havia Etris dos arquitetos e seus lacaios, uma coleção desprezível, de fato. Outros eu conhecia por nome. Aqueles do teste eram os que eu menos conhecia, sendo os menos interessados no meu trabalho. Mas entre os demais, eu podia contar com meu único verdadeiro amigo, Nari, em cuja cidade o conselho agora se reunia. De Balaal, governante de Tazavesh, eu permanecia incerto, embora soubesse que Kaipsilon Veza tinha sua atenção. A dupla estava sentada junta e ainda não havia falado. Salyadaar ao menos concordara com o pedido de Nari para realizar a reunião em sua cidade, em vez de insistir que eu viajasse para o local habitual de encontro em Tazavesh. De fato, ele atenderá ao meu chamado urgente com uma pressa rara, acelerar a sua comitiva pelas terras desoladas com a ajuda da escriba Dalma, governante das terras selvagens entre elas. O resto dos oráculos se reunirá com igual vigor, agora me encarando, parecendo ansiosos demais para testemunhar minha queda. O silêncio na câmara era uma coisa viva,
espesso e em movimento. Não podia mais suportá-lo. Perdoem-me. Com isso, sussurros correram pela assembleia. KYV olhou para cima. Perplexidade nublou seus traços. Eu claramente dissera a coisa errada. Podemos discutir o perdão em outra ocasião, disse Salyadhar. Primeiro, devemos falar de blasfêmia. Os oráculos assentiram uns aos outros, impressionados com sua própria sabedoria. Blasfêmia. Qualquer esperança de um debate inteligente entre pares desapareceu quando a acusação definitiva foi feita tão levianamente. Senti meus punhos se fecharem na bainha do meu hobby leve de verão, raiva e frustração correndo por mim. As visões que irradiam da alma do mundo são reais. Eu as ouvi, e meus dados provam isso. Gesticulei para janelas altas e fechadas da Câmara do Guilda do Mercado, rapidamente adaptada para a reunião do conselho. Manussa ouviu. Vocês certamente ouviram. Não ouvi nada, veio a voz de Nari. Seus colegas sorriram. Não haveria discussão com eles. Salyadhar assentiu com sua concordância, assim como a escriba Dalma e Balaal. Virei-me para KYV, mas ela não encontrou meu olhar. Chega um momento, disse Salyadhar, em que não podemos ignorar sua conduta. Por anos, os oráculos toleraram seu interesse, digamos assim, no caos. No início, era uma diversão, um passatempo que eu entendia. Mas agora a diversão tornou-se distração. Você fez um juramento, disse Balaal, mais confiante do que o usual. Todos nós fizemos um juramento, dando a cada um de nós seu lugar e propósito. Ele apontou um dedo para mim. Seu juramento é para os tecnomantes, estudar a transferência e transmutação de energia para que possamos dominá-la em benefício dos Kaareshi. Não vimos um relatório sobre seu uso proposto das fitas de Reshi há meses. Você negligencia seus deveres sagrados, feiticeiro do caos. Fiquei pálido com o epíteto. Nunca antes os oráculos o haviam pronunciado na minha frente, mas lá estava, feiticeiro do caos. Eu já havia sido chamado de coisas piores, mas esse título me enchia de desonra, e Balaal sabia disso. E ainda assim, eu estava certo em trazer meu trabalho aos oráculos. Eu sabia que estava. As visões radiantes eram o grito da alma do mundo de Karesh. Isso eu confirmei, rastreando a fonte das visões até o coração profundo do nosso mundo. Transformei o abstrato em real. E foi exatamente por causa do meu trabalho em decodificar os mistérios do caos que eu consegui alcançar isso. Minha pesquisa, arguei repetidas vezes, era uma parte inevitável dos meus esforços jurados na pesquisa de energia. Uma não podia existir sem a outra. Entender a energia era entender todas as suas formas, incluindo o caos. E os oráculos haviam concordado até que eu tropecei em uma descoberta de grande importância. Um dos maiores artefatos culturais dos Kaareshi, de séculos passados, as fitas de Reshi eram imbuídas de poder arcano. Elas tinham tanto potencial para auxiliar na transmutação de energia que fazia a mente girar. Se ao menos eu pudesse encontrar a chave para desvendar seus segredos. Com minha descoberta do potencial oculto das fitas de Reshi, meu prestígio havia subido entre o conselho, pelo menos por um curto período. E enquanto minha pesquisa no caos não se aprofundasse mais e interferisse no meu juramento, eles prestavam pouca atenção a ela. Eu deveria saber que as visões radiantes mudariam isso. Falar da alma do mundo era invadir um território além do meu entendimento, e o conselho veria tal presunção rapidamente reprimida. Você está em uma encruzilhada, disse Salyadhar. Se continuar a estudar o caos, seu trabalho real sofrerá, e seu juramento será quebrado. E isso é algo que não podemos tolerar. Olhei atônito para KYV enquanto ela finalmente levantava a voz. Ela me encarou de volta, de alguma forma encontrando coragem para apoiar não seu amigo, mas o conselho dos oráculos. Que este seja seu último aviso, disse o sumo sacerdote. A alma do mundo está além dos limites do seu trabalho. As visões radiantes, se existirem, devem ser deixadas para aqueles que são especialistas no assunto. Você deve voltar sua atenção para o campo de sua própria expertise e cessar toda pesquisa no caos. Obedeça a este comando, ou nossa próxima audiência será um pouco mais difícil. Isso eu prometo. As horas após aquela fatídica reunião do conselho foram um borrão. Eu amava Manussa minha vida inteira, mas não vi nada dela enquanto vagava pelas ruas, virando para cá e para lá sem pensar. Encontrei minha mente curiosamente vazia após o ultimato de Salyadhar.
Foi somente quando ouvi a música dos dançarinos arcanos flutuando no ar perfumado da noite que percebi o quão tarde era. Cansado, encontrei meu caminho até a praça do mercado e assisti à apresentação da troupe que havia chegado das terras desoladas como parte da caravana da escriba Dalma. Não era a primeira vez que os via. Saias girando como peões enquanto seus pés chutavam areia sobre as telhas coloridas. De fato, sua dança tradicional era uma visão familiar em Manussa, a cidade sendo um antigo ponto de descanso em uma das estradas que os nômades frequentemente viajavam. E com os nômades vinham os dançarinos arcanos que giravam para as multidões aplaudindo enquanto seus parentes coletavam moedas entre os reunidos. Eu mesmo havia dado muitas moedas ao longo dos anos. A liberdade em seus movimentos sempre foi uma fuga agradável do trabalho árduo do meu ofício. Mas quando conheci Crisson, a performance deles tornou-se menos um entretenimento, mais uma peregrinação. Nos falamos pela primeira vez quando ela passou entre os espectadores para coletar moedas, substituindo um irmão ausente, e imediatamente houve uma conexão. Como ou por quê? Acho que nunca soubemos. Alguns mistérios não precisam ser resolvidos. Após a dança daquela noite, esperei, como sempre fazia quando Crisson vinha a Manussa, sob os arcos atrás do mercado, onde a luz não alcançava, onde as pessoas não passavam, não enquanto o mercado noturno estava em seu auge. Quando ela me encontrou, soube imediatamente que algo estava errado. Corri para levá-la a um canto tranquilo, lançando olhares furtivos para garantir que não fossemos vistos. Para mim, um tecnomante nobre de uma orgulhosa cidade-estado, ser visto em proximidade íntima com uma nômade era convidar problemas para ambos. Se eu estivesse em melhor posição com o conselho, petições poderiam ser feitas, origens seriam ignoradas. Mas, como eu estava sob os olhos deles, desejava poupá-la do mesmo. Depois de expressarmos nosso amor um pelo outro, compartilhei meus pensamentos perturbados, e conversamos até tarde da noite sobre meu trabalho, as visões radiantes e o conselho. Venha comigo para Tazaves, insistiu Crisson. Sua sugestão me surpreendeu. Encostei-me na parede do beco, e ela descansou a cabeça no meu peito, seus dedos suavemente seguindo o contorno do meu rosto. Suspirei e segurei sua mão na minha. Não fugirei, disse. Não estou dizendo para você fugir, respondeu ela. Os oráculos partirão para suas casas amanhã, e a escriba Dalma irá com Salhadaar para Tazaves. Eu ri. Você sugere que eu siga exatamente aqueles que condenariam este mundo ao seu fim? Crisson se afastou de mim, sua expressão severa. Estou dizendo que você precisa de um descanso, meu amor. Tempo longe do seu trabalho. Isso lhe fará bem. Você pode visitar os mercados lá. Coletar aquelas peças para seu laboratório que você disse que precisava há semanas. Com um sorriso, Crisson puxou seu manto sobre a cabeça e o segurou contra o peito como uma velha corcunda. Vamos nos disfarçar e explorar o mercado juntos. Ninguém olhará. Ninguém verá. Ela riu e se inclinou, e nos beijamos, e ela ficou mais um pouco até saber que precisava partir. Eu a acompanhei pela cidade escura, nós dois brincando de um jogo de sombras, nosso riso abafado ecoando contra as persianas fechadas das barracas do mercado. Em seu alojamento, nos beijamos uma última vez, o perfume do deserto ainda no ar quando ela me deixou. Eu estava apenas alguns passos na minha própria jornada para casa quando percebi que estava sendo seguido. E então, já era tarde demais. Quando o saco preto foi rudemente retirado da minha cabeça, meus únicos pensamentos eram em Crisson. O caos, as visões radiantes, meu sagrado juramento, o aviso final dos oráculos, nada disso importava para mim além do meu amor por ela. Fomos negligentes, complacentes. Amaldiçoei minha arrogância. A própria noção de que estávamos sendo cuidadosos. Havia muitos olhos sobre nós. E agora o preço precisava ser pago. A câmara em que me encontrava era brilhante, e pisquei para assimilá-la. Fui arrastado para um tipo de depósito, empilhado com caixas e sacos e todo tipo de cargas necessárias para o mercado. Um espaço tranquilo e morto àquela hora, o lugar perfeito para que meus gritos por clemência não fossem ouvidos. Eu não estava pronto para o fim. E enquanto me perguntava o quanto eu imploraria pela minha vida, uma figura se ergueu diante de mim e me segurou firme pelo braço. Pisquei novamente, desta vez em puro espanto. Que veza! O sorriso da amiga que eu pensei ter me abandonado era glorioso como o nascer do sol. Ela apertou meu braço, mas eu não ouvi o que disse, tal era o rugido do sangue em meus ouvidos. Procurei pelo rufião responsável pelo meu sequestro enquanto ela também jogava seu capuz para trás,
revelando olhos que brilhavam como gemas brilhantes à luz do lampião. Eu não reconheci o rosto, mas ela inclinou a cabeça em respeito antes de reconhecer alguém que estava de pé atrás de mim. O sumo sacerdote Salyadhar estendeu a mão. Eu a encarei, a ele, e ao grupo que agora havia reunido em uma atmosfera de excitação elétrica. Além de Salyadhar e Kypsilon-Vesa, contei 5 outros oráculos, incluindo Balaal e outros também, não do conselho, mas da minha própria cidade. Havia Lash, Maides e Darmeto dos Tecnomantes, e ao lado deles outro grupo, 2 dos quais eu sabia serem capitães mercantes do Guilda do Mercado de Manussa, e 2 outros que eu não reconhecia. Todos os presentes, incluindo o sumo sacerdote, estavam vestidos com capas de viagem marrom simples, os capuzes profundos provando ser mais do que um disfarce adequado. Vejo que você conheceu Nari, disse o sumo sacerdote. Ele teve o bom senso de parecer um pouco envergonhado enquanto minha sequestradora se curvava novamente. Eu esperava que seu encontro fosse sob circunstâncias mais convencionais, mas ela é uma das minhas melhores agentes secretas. Você encontrará nela uma aliada firme, assim como, espero, em todos nós, disse Balaal. Olhei para ele, lembrando da raiva fria que ele dirigira a mim poucas horas antes. Ao lado dele, Kypsilon-Vesa assentiu, talvez lendo a dúvida em meu rosto. Ouça o implexo, disse ela, e tudo ficará claro. Eu só podia balançar a cabeça. Implexo. Virei-me para o sumo sacerdote. Isso é um sonho? Por favor, me diga o que está acontecendo. Antes de prosseguirmos, devo enfatizar a necessidade de sigilo, disse Salyadhar. Ninguém pode saber da nossa reunião esta noite. Ele gesticulou para o grupo. Nós somos o Implexo, uma coleção talvez das mentes mais brilhantes de Karesh. As mais brilhantes, mas também as mais confiáveis. Ele pausou, e eu olhei ao redor da sala. Foi então que notei uma ausência, pois da escriba Dalma não havia sinal. A expertise e habilidade reunidas aqui não tem rival, continuou o sumo sacerdote. E essa aliança de amigos eu formei por uma razão muito específica, que é, nós acreditamos em você, disse Balaal simplesmente. Por um momento, me perguntei se Nari não teria me apagado, mas, na verdade, arrancado minha mente do meu corpo. Talvez a reunião bizarra em que eu agora me encontrava fosse apenas uma imaginação febril enquanto a mão secreta dos oráculos me levava embora, meu corpo destinado a ser jogado em um canal da cidade. As visões radiantes, incitou Kypsilon-Vesa. O grito da alma do mundo. É tudo real. Nós acreditamos em você. Nós acreditamos em você, continuou Salyadhar. Porque nós próprios ouvimos. Todos nós. Por enquanto, as visões são fracas, quietas, uma melodia carregada por uma brisa distante, e, por enquanto, nada mais que uma curiosidade persistente de um sonho meio esquecido. Mas, disse Balaal, elas crescem mais fortes, assim como os falatórios, os rumores sobre elas. Se falharmos em controlar a situação, corremos o risco de pânico generalizado. É por isso que você foi enganado, disse o sumo sacerdote, e por isso agora peço seu perdão. Ele olhou nos meus olhos. A reunião do conselho foi uma farsa, mas uma nascida da necessidade. Por isso, me desculpo. Respirei fundo e tentei entender a reviravolta dos eventos que eu não poderia ter começado a imaginar. E então senti algo mais. Uma certa leveza em meu coração, um peso levantado, algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Você se ajoelhará. Olhei para Salyadhar enquanto o sumo sacerdote apontava para o chão diante dele. Ao redor da sala, os membros desta sociedade secreta se abaixaram e inclinaram suas cabeças. Eu sabia o que era, uma cerimônia de juramento. Mais uma vez, me perguntei se isso era um sonho. Mas quando o sumo sacerdote gesticulou novamente para que eu me ajoelhasse, obedeci, minha mente acelerada. Nós te mantemos em alta confiança, amigo, começou Salyadhar. Seu conhecimento é grande, sua sabedoria ainda maior. Você tomará um novo juramento e se juntará ao nosso número? Receber um novo juramento era uma honra rara, pois significava que o trabalho da minha vida não era apenas grande, mas que eu alcançara um nível de maestria que poucos podiam atingir. Na minha surpresa, descobri que não conseguia responder. Mas talvez houvesse algo escrito no meu rosto, pois Salyadhar sorriu enquanto começava o ritual. Amigo, você, por sua própria vontade, na presença de seu aqui sumo sacerdote, jura dedicar o trabalho de sua vida àquilo que Karesh o chama?
Minha voz estava fraca, mas respondi como deveria: eu juro. Você jura seguir o caminho do seu juramento, dedicar-se à sua orientação até que o trabalho de sua vida esteja completo? Eu juro. Você promete renunciar à tentação e dedicar-se ao trabalho de sua vida, mente e corpo, comprometendo-se a buscar seu significado e entender sua importância, venerando esses mistérios até que não sejam mais mistérios? Eu juro. O juramento é o caminho. Proteja-se contra todos os perigos que tentam desviá-lo desse caminho. O juramento é a verdade. Resista contra todas as forças que tentam lançar a sombra do engano sobre sua jornada. Com isso, me levantei diante do sumo sacerdote, enquanto ao meu redor o Implexo também se levantava. Eu te nomeio andarilho imaterial, disse Salyadhar, pois está é a sua verdade, como é a minha. E então ele sorriu. Bem-vindo ao Implexo. Enquanto sóis nasciam além das paredes do depósito, tentáculos de luz alcançando entre as tábuas para acariciar nossa reunião secreta, o Implexo aplaudiu minha entrada. Mas enquanto Salyadhar apertava meu antebraço em uma irmandade calorosa, ouvi duas coisas. A primeira foi uma voz dentro da minha mente. Eu ouvia sussurros do caos com frequência, podia silenciá-los e afastá-los quando precisava. Mas essa voz veio mais alta. Senti o medo me agarrar mais uma vez. Mas em meio a essas novas marés do destino, me controlei, afastando qualquer emoção enquanto a voz entregava sua mensagem para mim e somente para mim. Cuidado, andarilho material, cuidado. Mas então ouvi algo mais, e agora meus amigos também ouviram, pois esse som era algo muito diferente. O Implexo ficou tenso como um só, procurando a fonte dos gritos, dos berros, das muitas vozes unidas em um coro de terror. Em momentos, parecia que cada alma imanussa havia se levantado com sóis apenas para encontrar algum horror esperando. Corremos para fora e, na luz da manhã, ficamos boquiabertos de espanto com o arco do céu acima de nós. Os dois sóis do nosso mundo pareciam escurecer, seu brilho quente fraco e ficando mais fraco. O céu escureceu como se a noite estivesse caindo com uma velocidade impossível em um momento impossível. A princípio, aquela escuridão era roxa. Então, ela se iluminou em violeta, a cor do próprio caos. Cuidado, andarilho material, aquele que tudo devora vem.